Bom dia! Bom dia, bom dia. Tudo bom, Helena? Tudo certo contigo? Tudo bem. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Nós vamos iniciar a live de jardinagem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariana Feijó, sou acadêmica de enfermagem da URGS e bolsista aqui da UNAP. E hoje nós temos como convidada a Helena Cruz Machado, que é acadêmica de agronomia da URGS e voluntária do projeto de extensão Horticultura Urbana da URGS. E ela vai nos falar hoje sobre a compostagem doméstica. Então, Helena, o que é a compostagem doméstica? Primeiro eu queria dar um bom dia para todo mundo, quer dizer que é um prazer estar aqui hoje, né? Vou me apresentar um pouquinho, apesar da Mari já ter comentado algumas coisas, né? Eu sou aluna entre o segundo e o terceiro semestre de agronomia da URGS. Eu sou voluntária no projeto de horticultura urbana, né? Que tem vários trabalhos e focos nessa agricultura no urbano. E para vocês conhecerem um pouquinho mais do projeto, né, ele é um projeto vinculado à Comissão de Extensão da Faculdade de Agronomia, que tem como objetivo a promoção socioeconômica da população, né, um incentivo de cultivo de plantas na cidade, como exemplo as hortaliças clássicas, né, e a gente atua muito em comunidades, escolas e instituições, e ele é coordenado pela professora Tatiana. Ok, então eu queria agradecer o convite da UNAP, da Mariana, né, também agradecer por prestar toda a assistência para o evento acontecer. Então, respondendo a pergunta, né, a compostagem ela é um processo de valorização da matéria orgânica. Ou seja, ela é a decomposição dos resíduos domésticos orgânicos, né, por ação de micro-organismos que, na presença do oxigênio, em um processo aeróbico, porque eu possuo outros processos dentro da compostagem também, eles vão originar um composto orgânico que a gente conhece, que é famoso, clássico, o nosso adubo, e também o nosso biofertilizante, que é o nosso chorume, né? O líquido que vem também oriundo desse processo, que é rico em nutrientes. Então, esse composto que se obtém no final da compostagem, que é o nosso adubo clássico, ele vai ser usado em vasos, em hortas, em folhagens, uma vez que ele melhora, né, claro, substancialmente toda a estrutura do solo, né, tanto física como quimicamente, porque ele tem fungicidas naturais, micro-organismos que ajudam a eliminar outros possíveis organismos que são patogênicos e que podem estar ali prejudicando o teu solo, perturbando a tua planta, as folhagens e a própria horta em si, até adicionar todos os nutrientes e disponibilizar eles para que a planta se nutra. Então, esse é o processo, início, meio e fim da compostagem no geral, né? Em resumo, vão ser todos esses resíduos orgânicos que a gente gera, que passam por um processo com micro-organismos naturais do solo e tem como resultado o adubo, o fertilizante, o biofertilizante, que então é essa valorização da matéria orgânica, né? Essa transformação do resíduo que era lixo em adubo e biofertilizante. Então eu pensei em contar para vocês, revelar um segredo que, brevemente, porque senão eu ficava muito tempo aqui falando e a gente não tem tanto tempo assim, que a compostagem ela não é só esse processo natural. Ela tem outras entrelinhas, que é ser um ato revolucionário de peso. Tá, e daí vocês me perguntariam por que ela seria um ato revolucionário de peso. Porque existem dados, e esses dados mostram que só em Porto Alegre se produz 2.000 toneladas de lixo por dia. 2.000 toneladas de lixo por dia é muita coisa. Para mensurar em outra unidade, são 2 milhões de quilos de lixo. E o que isso teria a ver, então, toda essa produção diária de lixo? Tem a ver que a metade dessas toneladas é somente só resíduo orgânico do nosso dia a dia, da nossa alimentação, do nosso almoço, da nossa janta. Então, todo esse material que é passível de ser reciclado, compostado, vai, depois de passar por um processo de seleção de recicláveis, que algumas cidades têm, vai tudo para o aterro Minas do Leão, né? Que talvez alguém aqui conheça, alguém já tenha escutado falar, porque não é só Porto Alegre que despeja o lixo lá, tem outras 100 cidades aqui do estado que despejam e fazem o mesmo nesse aterro. Então, só em Porto Alegre a situação já é
uma produção de lixo grande. E aí tu vê que mais outras 100 cidades vão para aquele aterro Minas do Leão também despejar o seu lixo. Então é uma situação maior ainda, né? E aí se tu for analisar isso a nível estadual, né? A gente pensando nas cidades do Rio Grande do Sul. Mas se a gente fosse pensar isso a nível global, parece que ultrapassa as barreiras inimagináveis de uma terceira dimensão, porque é mais que macro. Então é uma produção de lixo diária mundial enorme, enorme. Então, todo esse lixo gera um custo, e esse custo quem paga é a prefeitura, nós, e o aterro. Né? Geralmente a vida útil média de um aterro é de 10 anos, mas muitos não chegam a durar tudo isso, né? Então, quando ele se esgota a capacidade, ele tem que ser fechado, e daí tem que se providenciar umas medidas para diminuir os impactos ambientais que ele vai gerar. Porque pelo menos pelos próximos 15 anos dele, ele vai estar, sim, gerando gás e chorume do processo que está acontecendo lá dentro. Então, eles continuam durante todo esse período de 15 anos. E tem alguns estudos que mostram que essa impermeabilidade do aterro também tem uma validade. Né? Pelo menos 1 metro abaixo do aterro, depois de um período, vai penetrar no solo e vai contaminar o solo que está ali. Então, o aterro não é uma solução perfeita, né? Ele acaba sendo um pouco paliativo, se a gente for analisar em alguns pontos de vista. Então, atualmente, toda essa tonelada de lixo gera um custo de 30 milhões por ano para Porto Alegre, né? Num contrato que estava desde 2018 até esse mês de 2021. Então, é uma produção de lixo enorme, com um custo alto, 30 milhões de reais por ano, né? Para a gente, e uma conta alta para o meio ambiente, porque ele vai ter que administrar com aquela, né, toxicação que vai acontecer no solo. Tudo isso pode ser revertido com a compostagem, né, do nosso próprio lixo. Se a gente fizer em casa, a gente vai estar diminuindo essa carga que o aterro recebe e os custos que a prefeitura tem, né, cada um fazendo a sua parte com o bônus de ajudar o planeta e ter uma compostagem em nosso benefício, porque a gente pode reutilizar esse adubo e esse biofertilizante em prol da nossa horta e etc. Então, essa compostagem, e a compostagem já foi solução sanitária em locais de vulnerabilidade social, né? E principalmente promoção de segurança alimentar em hortas comunitárias e em projetos que, a partir da compostagem, né, tu consegue promover essa segurança alimentar. Então, ela é, sim, um ato importante, né, de caráter revolucionário que tem um impacto bem significativo. Né? Então, eu ia adorar contar para vocês sobre um projeto social que aconteceu na Revolução dos Baldinhos, a Mari sabe, né? Isso aconteceu em Santa Catarina, mas eu vou deixar ele citado aqui a caráter de curiosidade, para caso vocês queiram pesquisar, né? Vale a pena conhecer as revoluções que a compostagem já fez e ainda faz em alguns locais, então, principalmente do Brasil. Então, eu diria que isso é a compostagem, mais ou menos. Quem fez a oficina de jardinagem ano passado sabe tudo sobre a Revolução dos Baldinhos. Sim. Helena, e me diz uma coisa, existe mais de um tipo de compostagem, então? Existem. Né, existem 2 modelos clássicos para essa compostagem doméstica, né, dentro de casa, que é o minhocário e a compostagem seca. Tá, existem mais tipos de compostagem, claro, né, em escala macro, né, em jardins, né, com um certo porte, tu pode fazer com material empilhado ou enterrado, mas não é o nosso foco aqui hoje, né, claro que fica a título de curiosidade mesmo, para caso alguém queira pesquisar, ou caso queira estudar uma possibilidade de composteira diferente num espaço grande, pode entrar em contato com a gente, não tem problema. Então, essas 2 compostagens, né, o minhocário e a compostagem seca, ele segue bem a definição do que é a compostagem, né? Ela é feita a partir do oxigênio e dos micro-organismos, somente eles. Então, por conta disso, acaba se tendo também um processo um pouco mais demorado, porque até ela chegar à etapa final, né, são só os micro-organismos que estão ali consumindo ela, o que é diferente do minhocário, que eu já vou explicar. Né? Então, frisar aqui, né, que como ela é feita com agentes bem pequenos, é interessante colocar os resíduos lá dentro de uma forma bem diminuída, picada, né? Porque isso aumenta a superfície de contato e aí isso consegue dar uma acelerada nesse processo, que vai demorar um pouco mais por não ter tanta ajuda de micro-organismos. Né, macro-organismos. Então, depois eu vou ensinar como fazer, né, com um balde empilhado, né, mais especificamente um resumo, como fazer uma composteira,
Tu utilizaria 3 baldes, 2 para o depósito do resíduo, o despejo dele, e um terceiro que vai ficar como primeiro andar, que é para coletar o biofertilizante que vai sempre surgir nesse processo de degradação da matéria orgânica, né? Então, mais ou menos, a compostagem seca, ele demora de 60 dias a 3 meses para se completar. Ele é um processo normal, mas um pouco mais lento em comparação com o minhocário, né? A outra opção e o outro tipo é o minhocário, que muita gente deve conhecer como vermicompostagem também, né? Talvez alguém conheça por esse nome. E o diferencial dele é que ele tem, então, macro-organismos, que são as minhocas participando, né? Elas vão se alimentar do material orgânico, elas vão estar ali dentro, no meio do resíduo, gerando um composto orgânico mais rápido, porque além de ter os micro-organismos, elas estão ali a milhão te ajudando, né? Então, tu ajuda elas para essa degradação, tu ajuda elas dando alimento, elas te ajudam nessa degradação. E o processo daí é menor, é de 45 dias a 60 dias, não chega a passar muito disso, ou a chegar em 3 meses, né? Provavelmente já vai estar 100% em 3 meses. Então, vale ressaltar que esse tipo de composteira, o minhocário em específico, ele precisa de um maior cuidado, porque tu tem um outro organismo ali que precisa de uma atenção diferente e precisa de um ambiente agradável para elas não morrerem, para elas não fugirem também. Isso, então, é um adendo a uma atenção aos alimentos que vão nela, porque as minhocas têm certas restrições, né? Depois eu vou passar para vocês quais alimentos podem ou não, mas que numa composteira seca não teria tanto essa restrição. Por mais que às vezes, né, se tenha dúvida de poder ter uma composteira, um minhocário especificamente em apartamento, dá para ter sim, tem modelos, né, que é o mesmo da composteira seca, só que com adição de minhocas, vocês podem ter em casa, tomando todos os cuidados para não deixar elas evadirem da composteira. Pode ter em apartamento, casa, pátio. Então, geralmente o minhocário ele é feito em um local fechado, né, com o propósito das minhocas não fugirem, delas não evasarem dali. Ele é coberto com tampa, caso ele fique no pátio, porque é bom evitar muito excesso de umidade. Então, se ele ficasse aberto em local que iria pegar chuva, não é interessante, porque aquele teu material ia ficar muito úmido. E a gente tem que evitar excessos, a gente tem que manter um equilíbrio para aquela degradação acontecer tranquilamente, né? Então, se usa muito caixas de plástico para fazer a composteira com tampa. E é a mesma que se usa para o minhocário, tanto quanto para composteira seca. Tá, então o minhocário, assim como a composteira seca, pode ter diversos tamanhos, pode usar, pegar caixas conforme o parâmetro do teu consumo. Tipo, a minha família é muito grande, 4 pessoas, é interessante, então talvez tu usar balde de 50 litros, né, que aí tu consegue colocar, depositar mais resíduo ali dentro, e quando encher, tu troca por um outro balde de 50 litros também. Então, para um minhocário, que pode ser pequeno ou grande, a média são 450 gramas de minhoca para começar. Eu vou passar alguns dados aqui onde encontrar e mais ou menos alguns valores, né? E essas minhocas que são usadas no minhocário, elas são preferencialmente de espécies que se alimentem dos resíduos frescos que tu vai colocar, né? Não é qualquer uma. Então, no Brasil, a gente tem as minhocas californianas, que são as mais usadas para compostagem, né? E vocês podem adquirir em alguns sites, sim, alguns sites vendem, né? Com uma embalagem apropriada. Ou no Mercado Livre, eu encontrei, em agropecuárias, fisicamente vocês podem encontrar. Ou se vocês conhecem alguém que já tem um minhocário, que já tem minhoca, ele pode estar aí te dando algumas ou te vendendo, né? Sem problema nenhum. Então, mais ou menos o preço que eu encontrei na compra com relação às minhocas foi de 100 minhocas por R$30, 200 minhocas por 20, ou 5 a 10 quilos de minhoca R$100. Então, vai variar conforme o site. E tem alguns específicos de Porto Alegre que vendem e vendem serragem e algumas outras coisas mais direcionadas para composteira mesmo. Certo? Então, esses 450 gramas, que é o pontapé inicial para tu dar, tu não precisa ficar com receio de ser muito ou ser um pouco, porque as minhocas fazem a própria gestão da população delas, né? Elas controlam. Se tem muito, elas param de se reproduzir, se tem pouco, elas tentam dar uma aumentada na reprodução para equilibrar. Né? Então, isso dando a contextualizada desses dois tipos de composteira, antes de ensinar vocês a montar uma, eu preciso contextualizar em alguns conceitos básicos dos materiais que vão para lá, né? E o que vai e o que não vai na minha composteira. Primeiramente, dentro do material orgânico que a gente vai depositar lá dentro, a gente tem dois tipos: o material seco e o material úmido,
como pode se dizer assim, né? Esse material seco, ele vai ser a palha seca, os galhos pequenos de restos de poda que secaram, erva seca, folha seca, né? A grama, depois de cortar a grama, aquela grama do nosso jardim que estava ficando seca, a serragem, ela é considerada um material seco que vai ser adicionado e é necessário na composteira, né? Na versão seca. Serragem também. O material úmido, ele vai ser todo o resíduo orgânico que a gente produz no nosso consumo diário, né? Vão ser os restos de vegetais crus, vão ser as cascas de fruta, verdura, alface, legume, a borra de café pode ir sim na composteira, o filtro de papel do café pode ir também, casca de ovo, folhas de poda, né? Ou caídas, que no caso elas ainda são verdes, elas ainda são úmidas, elas não estão secas. Os sachês de chá, né? Erva mate e erva daninha. Também pode. A erva daninha tem um adendo, né? Porque é interessante colocar ela na composteira sem a semente. Porque se ela, por acaso, for com a semente e sobreviver depois de todo o processo de compostagem, de degradação, de fermentação, ela vai junto com o composto orgânico para a tua horta, para a tua folhagem, quando tu for usar ele. E aí isso pode não ser muito interessante, porque dá a opção dela se reproduzir lá. Claro que vocês vão ter um cuidado com a horta, vocês vão estar tirando insos e ervas daninhas, né? Mas é uma opção, não colocar elas ou retirar a semente para evitar uma certa proliferação, né? Então, um adendo para na hora de colocar na composteira, como eu comentei, na composteira seca, é tu prezar em colocar nos menores pedaços possíveis que tu conseguir. Não é regra, não é obrigatório, né? É uma opção, porque vai acelerar o processo, tu dá mais superfície de contato para aquele organismo estar degradando ao mesmo tempo, né? Então, tu acelera, tu aumenta um pouquinho o tempo para tu diminui um pouquinho o tempo, na verdade, né? Para o material ficar pronto, né? O produto ficar pronto. Então, quais materiais não vão para a composteira? Então, material orgânico são esses dois tipos, úmido e seco. E quais deles não vão para a composteira? Então, num geral, tem um núcleo de materiais que não vão, que são os papéis, toalha, papel higiênico usado, guardanapo usado. Isso é resíduo, não é material orgânico para composteira. Carne não pode ir, peixe, feijão, leite e derivados, que seriam queijo e iogurte, eles apodrecem, eles dão mau cheiro, eles não são indicados para ir para composteira. Fezes de animais domésticos, não. Eu sei que tem muita gente que às vezes acaba achando que sim, mas não. Não para dentro de casa, principalmente, né? Ninguém vai querer aquele cheiro dentro de casa, não vai ficar legal. Óleos não podem ir, molhos também, gorduras e sal. Isso é tanto para composteira seca, aeróbica, quanto para um minhocário. Agora, para o minhocário, ele tem outros adendos. Além de não poder ir nenhum desses, para um bem-estar das minhocas, não podem ir as frutas cítricas, né, que seria o limão, a laranja, o abacaxi, os alimentos cozidos de arroz, de massa, feijão, né, batata. Temperos fortes não é interessante também. Todos esses elementos vão fazer com que elas queiram sair daquele ambiente, que não vão gostar de ficar ali, e aí elas não vão te ajudar e tu não vai ajudar elas, né? Então, cebola, alho, pimenta é muito interessante evitar. Ah, tá, mas peraí, eu como, sei lá, um limão por mês, ou é muito raro meu consumo de frutas cítricas. Dá para tentar colocar em pouquíssima quantidade, deixar lá num cantinho, né, não misturar tanto assim, para não deixar o ambiente muito desagradável para elas. Dá para se tentar. Caso vocês sintam que ela está desconfortável, vocês podem retirar aquele material e não dar continuidade às frutas cítricas lá dentro. Então, esses seriam os materiais que não podem ir. Todos os outros que eu mencionei podem ir, ok? Lá de cima, né? Quais alimentos vão dentro desses verdes, úmidos e secos. Então, agora eu queria mostrar mais ou menos como construir uma composteira média, né, pequena, e uma mini composteira. Daí eu iria pedir para colocarem slides na tela, para vocês poderem visualizar melhor. Tá carregando aqui. Tranquilo. Aí, pronto. Ok. Então tá. Eu separei aqui alguns tipos, né? Eu vou comentar e demonstrar um. Eu vou comentar dois e demonstrar um. Vocês têm a opção de fazer uma composteira de 2 litros ou 5 litros, aquelas garrafas PETs, né? Então,
Essas garrafas de 5 litros e de 2 litros dá para fazer para começar. Se vocês não têm muita experiência, querem ver como é que é o processo, elas também são usadas para recreação em escola. Vocês podem fazer com os netos de vocês, com os filhos de vocês, para eles terem uma aproximação dessa coisa da compostagem, porque pelo material ser transparente, tu consegue ver todo o processo. E isso é muito interessante, é muito rico de informação. Então, se também tem uma pessoa sozinha que não tem muita produção, ou acaba comendo muito fora, ou algo do tipo, tu pode estar usando uma garrafa de 5 litros, que talvez ela seja suficiente para a matéria que tu vai gerar. Outras famílias maiores vão precisar de baldes de 50 litros, pode ser baldes de tinta, vocês podem tentar conseguir em alguma loja, né? Em algum lugar assim que não está sendo mais utilizado. Então, essa visualização é para vocês verem os materiais e como mais ou menos a gente coloca a ordem dos materiais. Deixa eu abrir aqui a tela para mim. Então tá, vocês vão precisar de 2 garrafas PETs, pode ser de 5 litros e a mesma litragem, ou 2. Estilete para cortar elas, as pedrinhas, o substrato, vou dar uma breve introdução do substrato, que é uma mistura de cascas de árvore, cama de aviário, coisas leves que são essenciais quando a gente vai plantar, a semear, porque ele é leve e faz com que a raiz consiga crescer e se desenvolver de uma forma muito melhor do que num solo um pouco compactado. E verduras, frutas, legumes, né, picadas ou trituradas, né, para colocar na composteira. Uma meia de seda vedante para evitar que moscas possam pousar e colocar seus ovos e ter proliferação de mosquinhas na tua composteira. E uma furadeira. Então, ali a ordem tu vai colocar as pedrinhas na primeira parte, areia, que pode ser talvez um pouco de serragem, né, não precisa ser uma areia muito fina para não compactar, é tudo evitando a compactação. Um pouco de terra, o nosso resíduo, que é o nosso material úmido, tu vai cobrir com mais um pouquinho de terra, né, que pode ser o substrato, que essa terra também significa substrato, gente. Se vocês não têm substrato, não tem problema. Depois, vocês vão cobrir com material seco, que vai ser as folhas secas, poda e grama, né? Então, vocês vão fazer sempre camadas, né? Então, sempre nessas camadas. Cobriu com folha seca, depois coloca mais um pouquinho de terra, coloca o teu material orgânico, cobre com seca. Se não preencheu muito de material orgânico, afasta aquela graminha seca, coloca mais e cobre de novo. E no final, um pano fino de seda, que é essa tal meia de seda, para evitar que as moscas pousem, mas também dê uma certa respirada. Pode passar para o próximo slide. Como é que vai acontecer? Tu vai precisar de 2, por quê? Tu não consegue fazer uma composteira com uma só, porque acaba ficando uma parte um pouco menor do que tu precisaria. Então, tu vai fazer aqueles 2 cortes, como tá na imagem, né, na primeira garrafa e na segunda, para ela ter uma parte superior maior e uma parte inferior maior, porque se a gente ficasse na primeira garrafa, ia ser muito baixo, não ia dar para fazer o que a gente quer. Então, a gente vai desprezar a menor parte de baixo, vocês podem tentar dar algum outro destino para ela, né, criativo. Tu vai perfurar a tampinha do enrosque do bocal da garrafa, pode fazer uns 5 furinhos ali ou 2, com furadeira. Tu vai inserir essa parte superior emborcada dentro da inferior. Ela vai ficar assim, eu vou mostrar para vocês que eu tenho um protótipo aqui. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo que eu tenho a minha parte superior que tá encaixada, virada, emborcada na minha inferior. Então, ela vai ficar assim. E essa tampinha aqui vai ser furada para que esse biofertilizante que vai ser produzido, vai ser oriundo desse processo, possa escorrer e ficar aqui resguardado. Porque se ele ficasse preso aqui em cima, ia ficar muito úmido e acabar prejudicando, desequilibrando nossa compostagem. E a gente quer separar, porque a gente vai utilizar depois também. Então, tu pode usar uma fita adesiva para fixar um encaixe no outro, né? Que tu possa remover, porque uma hora tu vai precisar desencaixar, esvaziar esse aqui, limpar esse aqui e reutilizar esse recipiente. Então, tu vai introduzir os alimentos naquela ordem, né? Umas pedrinhas para fazer aquela drenagem do biofertilizante sem compactar. O nosso material orgânico, o nosso material seco e aqui em cima uma telinha. Ok? Então, é pedrinhas, substrato, material orgânico, substrato e tela, assim como tá ali na descrição. Pode passar.
Uma outra, isso aí são as imagens do pós, né? Então, isso é a nossa composteira de 2 litros pronta. Vocês podem ver ali que são uma parte que é uma parte superior maior, uma parte inferior menor, maior também, e a ordem dos componentes, dos materiais. É assim que ela vai ficar, para vocês visualizarem melhor. Pode passar, por favor. Então, a composteira de balde, ela não foge muito dessa ideia que é de 5 litros, porém, ela tem 3 andares. Ela não vai ser de 2 andares como essa de 5 litros. Então, tu vai precisar, né, para uma família de 3, 4 pessoas, 3 bombonas plásticas de 50 litros, aquelas de tinta, se não me engano, são de argamassa, se vocês conseguirem ou tem em casa, né, que permitam um empilhamento, porque vai ficar uma em cima da outra. Uma torneira de PVC, porque é uma opção para a gente colocar no último balde e para drenar, né? Abrir que nem num bebedouro e coletar num copo o biofertilizante. Furadeira, que vão precisar para fazer os furos entre um balde e outro. Os resíduos orgânicos secos e frescos. A serragem, a palha, a terra, o substrato, as folhas e os galhos, os mesmos materiais da de 5 litros. Pode passar. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é essa de 3 andares, né? O primeiro balde, o primeiro e o segundo balde vão ser para a gente depositar os nossos resíduos junto com a matéria seca e úmida. O terceiro balde é somente para coletar o biofertilizante. E é o mesmo esquema para se tu quiser fazer um minhocário ou se tu quiser uma composteira seca. A diferença para o minhocário é que nos furos, nessa composteira, tu vai fazer furos na... Como é que eu... bunda do balde, vai fazer furos nela para poder circular as minhocas entre o primeiro balde e o segundo balde, eles vão ser furados, e o segundo também para todo esse biofertilizante poder escorrer. Então é transporte de minhocas e para esse biofertilizante poder escorrer. Nas laterais, é interessante fazer uns 2 furos, pelo menos, para ter uma troca de ar, uma respiração, uma ventilação mais equilibrada. Mas é interessante no minhocário tu poder colocar uma telinha por dentro para essas minhocas não estarem saindo da composteira. Só nessas laterais. Para evitar o afogamento das minhocas no terceiro balde, porque uma hora elas podem acabar saindo do segundo e caindo no terceiro, tu pode ter lá o bocal do terceiro balde. Isso é interessante, o biofertilizante não vai deixar de escorrer e as minhocas não vão cair lá dentro e poder se afogar. Então, vocês vão instalar opcionalmente a torneira no balde base, né? Fazer em casa. Furar o balde, a base do balde 1 e 2, era essa palavra que eu estava procurando. A base dos 2 baldes, né? Indicado, como comentei, fazer furos muito pequenos nas laterais para uma ventilação, uma respiração desse material, que também vai ser revirado de X em X período, né? Forrar a base das caixas com o material seco, o substrato e pouca terra, colocar o material orgânico, tampar com material seco e remover quando tiver um outro material orgânico para ser utilizado, né, adicionado. E depois ir fazendo camadas, material seco, orgânico. Quando encher a tua primeira caixa, a caixa número 1, como ali na imagem, vocês vão trocar ela de lugar com a segunda. Então, ela vai ir para ficar em dormência no segundo andar, enquanto vocês vão enchendo a caixa que está vazia e passou para terceiro andar. Ok? Então, vocês vão fazer essa troca quando o balde de vocês estiver cheio, perdão. E aí vocês trocam para um vazio, e enquanto vocês estão enchendo o vazio, o segundo vai lá fazendo a sua degradação, os micro-organismos vão ir degradando aquele material orgânico. É a mesma coisa com as minhocas. Quando elas terminarem de decompor o material do balde que está cheio, elas vão migrar para o de cima. E aquele composto já vai estar pronto. Então, tu pode retirar aquele balde pronto, sem mais minhocas, depois estar num local, guardar, fazer a tua seleção, porque ele já está pronto para ser utilizado e ser colocado em horta, né? Plantas e folhagens. Tampar com material, né? Quando cheia a tua primeira caixa, e lembrar de checar a caixa de chorume a cada vez que tu vê que a tua produção está pronta, o teu adubo já está pronto. É indicado também revirar aquele material a cada 15 dias, só para dar uma aerada, caso os furos nas laterais, não sejam suficientes. Ok. Acho que é isso. Próximo slide é
Agradecimento. Mas a gente não terminou por aqui. Tem mais coisa. Imagina, Helena, a gente que agradece pela parceria de vocês no projeto. E nós temos várias perguntas aqui já. Mas eu queria fazer só mais uma pergunta, que é quanto tempo leva para a gente ter esse produto, né, o chorume dessa compostagem, e como utilizar ele? Dá para usar puro, tem que diluir, de quanto em quanto tempo? Tem algumas questões com relação ao uso do adubo, mas eu vou repassar para vocês como tem que ser. Ele fica pronto na compostagem seca de 60 dias a 3 meses, né, como eu tinha comentado e ressaltando agora. Ele é um processo mais longo, e o minhocário é um processo mais curto de 45 a 60 dias. Então, se a pessoa tem pressa, ou talvez ela tenha uma produção muito alta de material orgânico, ela se interesse pelo minhocário para ter um resultado o quanto antes. Então, para cada um dos tipos de compostagem também tem um adendo do clima, né? Quando a gente está no período de inverno, independente do minhocário e da compostagem seca, eles vão ter um retardo na degradação, mas não é nada que seja muito grande, né? Não é nada que te prolongue muito o resultado do adubo. Então, tu vai notar que em períodos mais quentes, ele vai ter um processo de degradação maior, porque o clima influencia. Isso é a título de informação, né? Para vocês saberem, por que no inverno a minha composteira não está dando resultado quando estava dando no verão? Então, tem todo um clima, uma questão de clima envolvido. Então, como usar esse composto orgânico e esse biofertilizante, né? Não é ideal usar nenhum dos dois puro, na versão pura, porque eles têm uma concentração muito alta de nutrientes, principalmente o biofertilizante, que é o chorume, né? O nosso líquido. Ele pode, se colocado puro, ele pode acabar matando a planta, ou qualquer planta que não tenha uma necessidade tão alta assim de repor os nutrientes dela, né? Ela pode acabar morrendo por excesso de nutrientes. Então, o ideal do líquido, do biofertilizante, é a gente fazer uma diluição, geralmente é de 1 para 10 partes de litro, né? 10 litros, 1 litro de chorume, e ele é indicado nessa diluição para folhagens de casa, para temperos, para folhosas, né, que não tem um requisito de nutriente muito alto. Uma outra diluição que pode ser feita também, que ela é um pouco mais concentrada, é a de 1 para 5 litros, né? Cada 5 litros de água, 1 litro de chorume. Por quê? Porque alguns cultivos, algumas leguminosas, elas podem necessitar uma reposição maior de nutriente, porque elas vão ter uma demanda maior de gerar um fruto. Então, elas vão gastar mais energia, precisam de mais nutrientes. Árvores frutíferas, a mesma coisa, né? Então, conforme a fase de frutificação, elas vão acabar precisando um pouco mais ou um pouco menos. Com o composto orgânico também vai ter não vai ser diluído, mas ele vai ter uma divisão que vai ser necessário fazer. Me compliquei. Então, ele é no máximo 50% composto, no máximo 50% adubo e 50% substrato ou a tua terra preta, que é o do teu vaso, né? Tu vai fazer meio-meio. Então, é ideal usar também areia média para essa drenagem. Vermiculita também é indicado, que ele é um mineral, ele parece uma brita bem moída, né? Em tons claros e escuros, vocês podem tá usando e encontram na agropecuária, né? Possibilidade de terra fofa também. O objetivo é evitar uma compactação desse solo. Então, para o adubo, é interessante misturar com terra ou substrato e pedrinhas, né? Para não compactar. Ele também tem a versão, o biofertilizante tem a título de curiosidade também, informação, ele também pode ser usado como inseticida nas folhas para espantar inseto das frutas, das verduras, de tudo, para espantar os insetos e no solo como fertilizante. Então, vocês podem, na versão diluída, borrifando nas folhas, né, nos galhos, para afastar algum tipo de inseto que pode estar ali prejudicando, sim, o teu cultivo, né? Então, vocês talvez vão me perguntar de quanto em quanto tempo fazer essa rega com o biofertilizante. Então, depende da espécie, depende do fruto, talvez seja interessante dar uma pesquisada antes, mas mais ou menos de 15 em 15 dias. Ok, em dias de chuva também é interessante dar uma observada para ver se aquela terra não foi lavada e necessita de uma reposição antes de 15 dias. Seria esse o uso ideal.
Muito bom, muito obrigada, Helena. De nada, capaz. Nós temos bastante perguntas aqui, só vou fazer um comentário para finalizar, que eu acho muito interessante esse assunto da compostagem, porque é uma maneira da gente dar uma finalidade para esse tanto de lixo que a gente acumula, né? Desses restos de alimentos, eu acho isso muito legal, é muito bom para o meio ambiente e também de acompanhar esse processo, é uma forma de incluir também a família, né? Daí, principalmente quem tem criança em casa, é legal que eles ficam observando todo aquele processo, é muito legal, gente. Muito recreativo. Aqui algumas perguntas. Vamos ver, então. Deixa eu ver. Será que a prof quer entrar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Deixa eu já ver uma pergunta aqui que foi feita mais cedo. Tranquilo. Vou perguntando, pessoal, que a gente está acompanhando aqui. A Genaceia perguntou se não existem usinas para reciclar lixo. Não sei se tu sabe. Existem algumas, pelo que eu conheço, principalmente para reciclar o lixo industrial, porque muitas indústrias acabam gerando tanto material de construção, mas também um material orgânico. Mas isso precisa passar por um outro tipo de processo, porque pode ter algum químico, alguma coisa do tipo. Isso que eu sei. Certo, e o que eu conheço são algumas empresas também, que nem a Reciclo, que é dentro de Porto Alegre, que tu pode estar assinando para eles passarem na tua casa, recolher teu composto orgânico, eles vão fazer a compostagem e tu vai receber, ter um retorno, vai receber o biofertilizante, vai receber o adubo para poder usar na horta, né? Não é tu que cuida dessa parte da compostagem, eles que fazem para ti daí. Sim. Bom, entrou aqui agora a professora Tatiana Duarte, que é do Departamento de Horticultura e Silvicultura da Faculdade de Agronomia da URGS e coordenadora do Programa Horticultura Urbana, para ajudar a gente aqui a responder as perguntas de vocês. Bom dia, gente. Ó, eu vi ali a Genaceia, disse que deu muito certo a compostagem lá na chácara com as alfaces. A Shirley já deu a proporção diluída, mais comumente difundida, aí, principalmente para plantas folhosas, a Helena já comentou. De 1 para 10, muito bom. Tá tudo certo. A pergunta da Clarice aqui, ó, qual a melhor composteira, de plástico ou de madeira? Tudo depende, tá, Clarice? Dentro de casa, dentro de apartamento, e como tem o chorume, ou tu pode ter uma de madeira e recobrir com plástico, mas a madeira dura menos, né, pela umidade, uma série de coisas, e também tu não vai querer que crie sujeira, né? Então, o plástico para dentro de apartamento, muito mais interessante. Mas a gente sabe que a madeira é orgânico, né? Tu continua não gerando, mantendo mais lixo, né? Então, tudo depende. Talvez tu queira fazer alguma pergunta mais específica, não sei, Clarice. Pode mandar no chat. A Elza ali comenta que cascas podem, sim. Só que depende aquilo que a Helena comentou. Se tem a minhoca, depende essa casca, né? E é que assim, os citros, essas plantas condimentares que tem cheiro, espanta as minhocas. Daqui a pouco tu chega em casa e tuas minhocas estão tudo fora da tua composteira. Que não talvez seja uma visão não muito interessante. Isso possa até desestimular, inclusive, que tu continue tendo uma composteira com minhoca. Então, quem quer trabalhar com a minhoca acelera, mas tu tá trabalhando com vida, então pode ter surpresas, né? Então tem que cuidar bastante quanto a isso. Bastante cuidado, né? Depende. E assim, ó, a gente usa até as cascas. Só que às vezes a gente deixa degradando um pouco mais tempo para volatilizar, por exemplo, citros, né? Volatilizar os óleos essenciais que estão na casca, que espanta, para depois tu colocar ali dentro, né? Então, pode usar, mas tem que ter cuidado. Prof? Como que é esse Como processo? assim, Mari? Eu deixo num outro ou tu deixa bem em cima dentro do balde, tudo depende do volume. Se tu tá de brincadeira com as crianças de 2 litros,
Não vai colocar uma casca ali, porque ela vai ser suficiente para dar o cheiro em todo o recipiente. Então, tudo depende do volume. Em composteiras maiores, muitas vezes de pátio, o pessoal deixa mais num canto, dentro da própria composteira, na parte mais superior, para ela perder e volatilizar esses odores e assim por diante. E depois tu incorpora dentro. Né? Agora, nessas nossas menores, talvez seja mais interessante deixar num recipiente separado, para dar uma volatilizada nesses odores, para depois incorporar dentro da tua composteira, para não ter nenhuma surpresa, principalmente se tem minhoca. Se não tem minhoca, não tem problema. Usa à vontade. Corrige, Helena. Vontade. Não, tá certo. Você tem alguma coisa a mais para complementar, que a Helena é maravilhosa. No Pode colocar erva de chimarrão, borra de café. Ah, tá. Eu vou deixar então, Helena, tu fazer as leituras aí. Tá super ajudando. A Genaceia fez outra pergunta também. Ela perguntou se para o apartamento é melhor o material seco na composteira. O material seco vai estar sempre envolvido na composteira, certo? Tu vai vai intercalar com material úmido e material seco. Talvez seja interessante, caso tu não queira lidar com as minhocas, só fazer uma compostagem seca, né? Que ela é chamada assim por não ter as minhocas, mas ela ainda tem material úmido. Daí. Outra pergunta, posso colocar erva? Porque comentou sim. A da Silvia é bem boa. É. Silvia, então, pode ser por várias coisas. Isso são larvinhas, que algumas mosquinhas podem ter ovopositado. Nas próprias cascas das frutas, que fica na tua fruteira, e que por isso que é muito bom, às vezes, tu lavar a casca para botar dentro, por incrível que pareça, para botar dentro da composteira, né? Porque daí isso tu já retira essa possibilidade, e também porque tem ou alimentos, não só as cascas, né? Ou foi alimentos ali dentro, por isso que carne jamais, tá, pessoal? Tá. Isso pode ser, eu não sei exatamente de qual é a larvinha que tu tá tratando aqui, mas é ovoposição de mosquinhas, e aí que pode estar nas cascas, que pode ser de outros alimentos que foram inseridos dentro da composteira, que já tinha os ovos ali, e aí eclodem ali dentro, e fica ali dentro, e dá uma sensação horrorosa. Eu também não gostaria, eu já vi vários, muito nojento, e daí tu tem que renovar praticamente a tua composteira, dependendo do volume que tu tem, né? É bem complicado. Uhum. Então, talvez seja também interessante usar aquela opção de tela nos furos da lateral, até para que não entre mosquinha e daí elas coloquem os ovos. Porque se tu tá com uma composteira de tampa fechada, não teria muito porquê, né, elas estarem colocando os ovos ali. Então, é interessante fechar qualquer outra abertura. Essa tela pode ser o mesmo material da meia calça que usa em cima, né, também. Um voal, um tecido de voal também pode ser utilizado. A Vera era uma das nossas alunas no ano passado, super aplicada, maravilhosa. Ela pergunta se... Ai, agora sumiu a pergunta aqui. Deixa eu ler. Após a troca de posição dos baldes, depois de um tempo, aquele que estava completamente cheio e desceu na pilha vai baixando, dando espaço para mais material. Posso voltar a colocar resíduo? Aí tu retira o que está pronto, dá um destino, e esse destino pode ser para compor substratos, como a Helena comentou, para cultivo em recipientes. Vocês podem incorporar nos canteiros para quem tem solo e consegue fazer uma horta. Pode levar para lugares públicos, como praças, e compor dentro dos canteiros. Você pode colocar ali, porque você está colocando um material limpo e ainda vai nutrir as plantas naquele local. Então, você dá um destino e reutiliza o recipiente novamente, preenchendo. Ele fez degradação, né? Tá pronto o teu adubo. Daí. Essa alternativa de levar para um lugar público é bem interessante, né? Nunca tinha pensado nisso. Tem vários trabalhos, várias hortas comunitárias também que vocês podem destinar esse adubo, caso vocês tenham uma produção muito alta e não tenham um local dentro de casa para depositar, vocês podem estar destinando. Dentro dos condomínios também, pessoal. Também, vocês podem fazer uma iniciativa no condomínio de vocês para uma compostagem comunitária, né? É uma boa ideia. Ali o Ângelo pergunta, onde posso adquirir minhocas? Tu pode adquirir em agropecuárias, né? Pode entrar em contato com eles. Tem alguns sites, Mercado Livre vende, pelo que eu pesquisei e encontrei,
que vendem as minhocas, ou com alguém que já tenha um minhocário que possa estar te vendendo, te dando algumas minhocas da minhocário dele. Essa é uma opção também. A Silvia perguntou se fica gravado. Fica gravado sim, né, Mari? Vai ficar disponível no Facebook para vocês assistirem. Isso, ele vai ficar gravado e salvo aqui no Facebook, e também posteriormente a gente vai colocar lá no YouTube, que às vezes fica mais fácil de acessar, e o link vai estar sempre também lá no nosso site da UNAP, que é www.urgs.br/UNAP. Lá vocês encontram todas as informações, caso vocês queiram também divulgar o programa para outras pessoas que vocês conheçam. Lá tem todas as informações sobre o programa. Gente, o Sérgio, ele pergunta aqui, ó, você tem uma dica para a rega das orquídeas? Não sei, Sérgio, se tu tá falando do uso do chorume diluído para irrigar, se é algo nesse sentido. Como as orquídeas, elas absorvem os nutrientes de forma um pouco diferenciada, tu pode, sim, diluir de 1:10 também, né? E borrifar nas raízes mais expostas. Então, é bem tranquilo. Não sei se era isso que tu queria perguntar. Uma coisa, manda aí uma pergunta mais específica também. Ali a Silvia perguntou se tem como constar esse material explicativo. Mari, se tu quiser disponibilizar esses slides de como se monta, tranquilo, claro, pode disponibilizar. Claro. Quem quiser também pode mandar e-mail para o NAP, que eu encaminho. O nosso e-mail é o nap@urgs.br. Ou se não, manda aqui no Messenger, que a gente dá um jeitinho de encaminhar. Tá. Tem a da Marisa, a composteira precisa ser refeita num determinado período? A princípio, não, tu vai sempre fazendo a manutenção. É um manejo, a gente diz. Ela vai ser refeita se acontecer algum problema qualquer, que tu tenha que trocar o conteúdo interno, porque tem alguma situação que está levando as minhocas saírem, ou aparecer larvas, aí sim teria que... Mas aí é porque houve um problema no manejo. Tu vai sempre só manejando. Isso aí. E tirando... Uma questão que me surgiu agora, prof. Por exemplo, se essa terra, ela teoricamente está contaminada, se ela tem larva, certo? E daí, como é que a gente faz o descarte dela? Daí é meio nojento, né? O descarte acaba indo para o nosso lixo, como a gente está dentro da cidade, né? Porque ela tá na natureza, tu devolve para a natureza. A larva vai virar uma mosquinha na sequência. Aqui na cidade a gente vai para o aterro, acaba que vai para o aterro. Mas é mosquinha, que ela é nojento na fase larval, né? Mas depois vai virar mosquinha. A Maria perguntou, e na terra, tu diz como fazer uma composteira na terra? Queria confirmar, que eu não encontrei uma outra pergunta tua, para saber do que tu tá comentando. Eu não entendi. Prof, a Clarice pergunta, as composteiras compradas de plástico é necessário lavar de vez em quando? Vai fazendo sempre um manejo, só que lógico, depois que tu retirar, tá pronto, um balde ficou pronto, que tu deu um destino para o material interno, lava e lava com água e sabão neutro, nada de muito cheiro, enfim. Nada, normal, Volta para o sistema funcionar. Se alguém ficou com dúvida de como é que faz a troca dos baldes ali, pode perguntar que eu reexplico, né? Ali a Clarice perguntou em recomeçar o processo, né? Acho que, Clarice, se ficou esclarecedor para ti a outra pergunta, qualquer coisa manda de novo. A Silvia Magalhães perguntou se pode colocar serragem de madeira tratada. Acaba que o pessoal utiliza, não seria o mais adequado, né? Porque ali certamente tem alguns produtos que os micro-organismos presentes no solo que fazem esse processo pode não dar conta. Então, não seria o mais adequado. Tá? Porém, a gente sabe que quando se busca serragem, a serragem vem de locais onde se usa madeira tratada. Né? Então,
Pode usar, mas pode ser que ela não tenha uma decomposição total e ela acaba, até ela ter uma estabilização, ela dura muito mais tempo dentro da composteira ali, enfim. Não vou entrar num processo aqui de microbiológico, né? Mas é possível, porém não seria o mais adequado. A Silvia também comenta ali que não tem carne no balde dela. Ela é daquela pergunta das larvinhas, que tem algumas larvinhas. Sim. Deve ser de frutas, alguma mosquinha que no ovopositor, nas cascas, na superfície de frutas, de algo que foi para dentro da composteira. Isso é uma coisa interessante mencionar, que geralmente quando a gente separa esse material orgânico, a gente deixa naquele lixinho, né? Às vezes a tampa não fica bem fechada, ou ele é aquelas tampas que só balançam. E isso dá abertura para que uma mosca pouse, e quando tu coloca na tua composteira, tu vai levar já aquela larva para lá. Então é interessante usar um pote com tampa fechada e vedar sempre, né? Então vocês têm que ter cuidado com isso. Ou também quando vocês deixam na fruteira, quando se deixa na fruteira e fica aberto para qualquer mosquinha depositar, ela já ir para a composteira com aquela larvinha, né? Então é interessante cuidar isso também. A Vera comenta que não está pronto ainda, que o material cede no balde, né? Mas não pronto. Que ela começou em dezembro e não ficou um composto para misturar na terra. O Sérgio perguntou se tem um tamanho, eu acho que menor, para fazer compostura para quem tem um apartamento pequeno. Eu acho que aquela das garrafas de 5 litros já é um tamanho bem adequado, né? Talvez um galão de 20 litros, né? Outros tamanhos dá para usar. Eu não sei o espaço que ele quer ocupar dentro da casa dele, né? Mas ele pode começar com de 5 litros, com os recipientes de 5 litros, conforme a Helena falou. Tem na internet, no Mercado Livre, nesses negócios, tu botar, tem uma infinidade já de composteiras prontas em caixinhas de diversos tamanhos e volumes. Então, tem possibilidade também para fazer dentro do apartamento. Tem tanta pergunta que eu não sei se eu não estou na ordem certa, se eu estou na ordem... É mais comentários, assim, pelo que eu estou vendo, o pessoal agradecendo. Eu acho que a Silvia dizendo que vai cuidar melhor, Silvia? É que a gente... Isso é bem comum, as larvinhas é o mais comum. Ali perguntam se a composteira pode pegar sol. Num minhocário é importante sempre evitar, né? Para não ficar uma estufa lá dentro, não prejudicar as minhocas, né? Lembrem que o ambiente tem que estar equilibrado e confortável para elas, né? Mas eu imagino, prof, que na composteira seca não teria esse problema, né? Não tanto, mas é sempre indicado num lugar fresco. Para o processo, porque daí não tem as minhocas, mas tem os micro-organismos ali, enfim, sempre num lugar mais fresco, porque onde está muito quente pode secar, aquela questão do equilíbrio entre a quantidade de umidade e de material seco ali dentro, né, tem que ser expandida. Então, dentro dessa condição, ambientes mais amenos, então, um lugar mais escuro, sem raios solares direto, seria mais adequado. Às vezes não se tem, mas como pensando em apartamento, a gente usa esses lugares mais claros para as plantinhas, e a gente deixa o minhocário no lugar onde a gente não consegue aproveitar para a produção, então, só para produzir o produto que vai para a nossa produção vegetal dentro de casa. Isso. Ali a Tânia comentou que se atrasou, que ela não conseguiu pegar o início que ela ia fazer. A Mari comentou que vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada no Facebook para assistirem depois. Isso. Depois, quando quiser assistir a gravação, é esse mesmo link, inclusive. Vai tá ali no nosso perfil do Facebook, bem fácil de achar. E a Silvia também, ela gostaria de saber se a dica de bater os resíduos no liquidificador e colocar direto na terra funciona. Sem compostar, é isso, eu acho? Tem quem faça, né? Mas é lógico, quando passa pelos micro-organismos, quando passa pelo trato digestivo das minhocas, ocorre um processo que ela mineraliza parte dos nutrientes e fica muito mais rápido disponível para as plantas. Então, quando você pica, moe e bota ali no solo, você vai ter que... o processo de compostagem vai correr naturalmente com os micro-organismos daquele solo. Então, vai demorar mais para disponibilizar para as plantas. Se não tem pressa, se é uma horta caseira,
né? Enfim, super tranquilo também fazer isso, não tem problema. Sim. Depois ela confirmou ali que era isso mesmo, colocar direto na terra. E dá para colocar na compostagem também, assim? Dá. O problema é que fica, às vezes, muito líquido, um excesso de líquido, né? Então, mas é bem comum o pessoal triturar, porque é bem como a Helena falou, quanto mais triturado for esse... Deixa a Helena falar. Não, Quer complementar? tranquilo, pode completar. Porque quanto mais triturado for, maior a área específica de contato e mais rapidamente ocorre o processo, então, de compostagem dentro das suas composteiras. Isso. Mas não precisa fazer uma picagem no liquidificador, tá, gente? Não, não há necessidade. Pode ser picado manualmente, assim, super tranquilo. À mão, os pedaços, A Elisa comentou que com as dicas desde as primeiras lives, ela cuidou melhor das árvores frutíferas delas, que esse ano elas carregaram de frutas. Ah, que bom. Que legal, coisa boa. Muito que ela bom. chegou a dar as frutas para os vizinhos e irmãs. Que legal. Show. Muito A show. Sônia comentou também que adora as lives de jardinagem, que ela ama as plantas, tem um apartamento, até pimentões, salsa, manjericão, hortelã, alecrim, até batata doce na água. Show, Que Sônia. legal. Uma agricultora urbana entre nós. Vários tem aqui, pelo que eu tô vendo. Pois é. Ali, prof, acho que o Sérgio te respondeu com relação ao apartamento, que seria para uma comprada neste ano com flores e depois acabam as flores e como tratar na adubação. Acho que era com relação às orquídeas que ele perguntou. Eu não consegui muito captar. A gente tem que responder alguma coisa para ele ou ele está só confirmando? Aqui, ó, seria para uma comprada neste ano com flores. Ah, eu acho que seria uma tá. orquídea comprada. Ah, é. Sim, aí, se tu quer a floresta, aí tem outras coisas de segredos que vão para além da compostagem, né? Às vezes um estresse hídrico nas plantas, elas botam flor. Então, às vezes, quando se aproxima ali, uns 15 dias antes do Dia das Mães, geralmente o pessoal suspende a irrigação, a planta entende que está acontecendo alguma coisa e para manter a espécie, ela bota flor. Então, e tem essas estratégias, mas o melhor é uma adubação bem direcionada para florescimento e não para folha. E aí, no comércio, tem alguns fertilizantes minerais, organominerais, que são quadros com uma composição entre o nitrogênio, o fósforo e o potássio, uma composição que induza mais o florescimento do que a formação de folhas, que tu quer fazer flor, né? E aí tem outros segredos também da produção de orquídeas, que isso daria quase que uma aula aqui para quem quer fazer as orquídeas florescer. Aí tem as condições de onde ela está, em que lugar que está essa planta, as condições de recebimento de luz, entre outras coisas. A Laura Souto comentou que podíamos criar um grupo das minhocas para trocar dicas. Ia ser interessante mesmo. Ia ser. A Malu Pinto comentou que com minhocas californianas e dou minhocas e chorume aos amigos e incluo um pouco de cálcio. O problema é que não gosto são essas larvinhas chatas e fronhas que aparecem. Pois é, as fronhas eu não sei o que era, mas... que legal que tu consegue compartilhar com os amigos, né, a tua produção, aí, a tua transformação, na verdade, dos teus resíduos. Muito show. Isso é legal. Aqui a Maria Zélia, ó. Eu tenho um pátio, pode-se abrir um buraco e colocar as cascas, sim. E aí tem que ficar fazendo um manejo ali, revirando, colocando umidade. Esse buraco também tem que ser num lugar livre de sol. Acho que tu ia comentar alguma coisa, Helena. Como fazer uma composteira na terra. Oi, prof? Não, pode comentar, complementar. Ah, tranquilo, sim. Ali teve a Vera que comentou, né, que a produção dela ainda não tá pronto o composto, mas ela tem bastante chorume, que se ela podia colocar mais resíduo quando ele não está pronto, sabe? Ele só dá uma baixadinha.
Talvez seja Aham. interessante, dependendo, tu deixar aquele processo acontecer, se ele tá muito avançado com relação ao orgânico que tu vai colocar agora, né? Ou depois que ele encheu, deixa, não bota mais nada, deixa ele terminar o processo dele, e aí depois tu tira, né? Daí tu passa pro balde que tá vazio, porque às vezes acaba sendo do próprio processo, ele dá uma abaixada, mas aí tu precisa esperar um novo ciclo para colocar o material orgânico ali e encher ele. Perfeito isso, Helena. Agora eu entendi melhor a pergunta da Maria Zélia e fechar. Assim, ela abrir o buraco, botar os resíduos, né, e fechar. O pessoal costuma muito incorporar resíduos orgânicos. Só toma cuidado bem os resíduos orgânicos que tu tá colocando aí, que realmente sejam aqueles que vão para composteira, senão tu pode estar poluindo o teu pátio. Uhum. O melhor mesmo, e aí quando tu fecha, tu não vai estar controlando ali. Então, se tu deixar ele aberto e tu controlar o processo, mais rapidamente se transforma aquelas cascas. Mas essa é uma estratégia que o pessoal faz muito para fora. Inclusive, na volta de árvores, de plantas frutíferas, o pessoal costuma abrir uma vala no raio da planta e ir incorporando ali cascas, até do próprio citros, restos de frutas, enfim, da colheita de pomar. A Vera comentou que quando a produção de minhocas dela é muito grande, ela oferece para os pássaros. Legal. É uma também, é uma boa. Eles te agradecem, né? Eles vão ficar felizes, com certeza. As minhocas nem tanto, mas os pássaros sim. E o Fronhas era feinho, foi o corretor. Feinho. Eu até entendi num sentido fronhas de chatinho, assim, de ficar incomodando. Bom, pessoal, eu acho que é isso. A gente até passou um pouquinho da nossa hora. É verdade. Mas eu agradeço muito a presença de vocês, Helena e Prof. E principalmente também a presença e as perguntas de quem nos assistiu. E, Helena, eu não sei se tu quer deixar algum contato, caso alguém queira falar contigo ou saber mais do projeto de vocês também. Sim, quero deixar assim, avisar vocês que a gente tem página no Facebook, Horticultura Urbana URGS, né, a sigla da universidade, e a gente tem Instagram também, que é o mesmo endereço, Horticultura Urbana URGS, e também vou deixar o meu contato, eu vou tentar comentar pelo Facebook, para se vocês têm alguma dúvida e quiserem enviar, a gente tenta dar uma assessorada, sem problema. Queria agradecer os comentários, eu vi vários comentários aqui no meio das perguntas elogiando, que bom que vocês gostaram, que foi esclarecedor. Que bom que todos gostaram, obrigada pelos elogios. Eu acho que ele foi aí. Daí qualquer coisa, entre em contato, podem entrar em contato pela página também do Instagram e do Facebook, sem problema. Então tá, então obrigada, gente. Por aqui. Prof, tu quer deixar algum recadinho final? Acho que a Helena já encerrou bem. Eu quero mais agradecer quem nos assistiu, agradecer as colaborações, agradecer as pessoas que fazem o mundo um pouco diferente através, então, também das suas composteiras. E eu agradecer ao UNAP e o trabalho que a UNAP faz, que a gente está aí apoiando. Esse aí é presencial, né? Bater aqui em casa. Vou me despedir, que eu acho que eu vou ter que atender, tá? Obrigadão, valeu, Helena. Obrigada, valeu, Marina. Obrigada, Mari. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigada.